7h20. Quando eu crescer, eu quero ter essa elegância. Tudo bom, meu grande amigo? Como é que você está? Grande, Stael. Como é que você está, querido? Tudo em paz? Feliz de estar aqui. Stael, olha, nós estamos acompanhando nos últimos dias essa polêmica que está acontecendo em São Paulo, na cidade especificamente ali em Paraisópolis, né? Onde muito está se discutindo a conduta da polícia militar. Certo. A possibilidade de ter sido, de tudo aquilo que aconteceu, uma conduta excessiva, além da força, do necessário da força policial, né? Então, eu queria a sua avaliação especificamente sobre esse caso e outros casos, né? Porque a gente teve também Paraisópolis, tem um caso também que nos chamou a atenção, isso tem rodado as redes sociais, que aconteceu em São Luís do Maranhão, né? Em uma prisão de uma jovem, de uma moça, né? Mas antes, vamos por ordem, vamos por parte, né? Vamos começar por Paraisópolis. Vamos lá. Bom dia, meu grande amigo, muito bom dia a todos. Tiago, referente a este caso, nós estamos falando de um evento, de um baile funk, onde 9 pessoas morreram pisoteadas. Eu penso que estas mortes, elas poderiam ter sido evitadas. Então esse é o meu pensamento inicial. E aqui precisamos lamentar tudo isso que aconteceu, tá? Então, repito que esse é o meu pensamento inicial. Agora, com relação à ação dos policiais, neste caso lá do Paraisópolis, eu penso que a instituição policial é um órgão legalista, Tiago. E assim sendo, os seus operadores, né, os policiais militares, eles precisarão sempre, independente de local, circunstância, né, situação, eles precisarão sempre agir dentro da legalidade, com legalidade, né, dentro dos protocolos que a própria instituição, corporação exige. Perfeito. Então, por que eu falo tudo isso? Porque é certo também aqui dizer que a própria instituição, por meio da corregedoria, elas apuram estes possíveis abusos, excessos, né, estes possíveis desvios de conduta. Então, instituição policial nenhuma compactua com possíveis desvios de conduta dos seus integrantes. É isso que eu tenho que falar referente a Paraisópolis. Mas vamos focar especificamente a maneira como os policiais abordaram, chegaram lá em Paraisópolis, nesse baile funk. Muito tem se questionado, inclusive eu acompanhei uma entrevista de um porta-voz da Polícia Militar lá em São Paulo, dizendo o seguinte: olha, nós já fizemos mais de 80 operações como essa, né, em bailes funks, e é algo que, de certa maneira, fugiu do controle. Entendo. Né? Porque existe uma linha muito fina, muito tênue, né, onde a polícia deve agir e o excesso, muitas vezes, pode acontecer. Você concorda? Então, veja bem, com relação a essa abordagem de fato, né, essa questão se houve ou não houve excesso, percebemos que os policiais, foram 6 policiais, eles deixaram claro no seu depoimento à Polícia Civil que estavam em perseguição, né, a 2 bandidos, e aí percebemos que essa perseguição evoluiu para um controle de distúrbio. E a fala do ouvidor da própria polícia lá de São Paulo foi que houve uma abordagem desastrosa nisso tudo. Então, vamos por partes. Repito que a própria polícia, foi um ouvidor da Polícia Militar que falou isso. Então, ela entendeu deste modo, então ela vai averiguar, né? Claro que se a própria instituição não compactua, muito menos a sociedade para um excesso, né? Sabemos que pesa nesse momento para o policial que está em perseguição todo o estresse mental, né? Então tem todo aquele peso, e aí a polícia, eu repito que foi o próprio ouvidor que deixou claro isso, que ela já entende que houve um excesso. Então a própria polícia já deixou claro. E também podemos também levar para um viés a questão da qualificação e da preparação que esse policial também pode ter. Agora, por outro lado, estão a todo momento tentando imputar 100% dessa responsabilidade à polícia. Mas eu acredito, eu não sei se você concorda com isso, mas o meu papel aqui é levantar essas questões, né, por mais lenha nessa fogueira, de que essa responsabilidade também deve ser compartilhada com os representantes, com os organizadores desses eventos. Sim. Porque a informação que a gente tem
é que esse evento acontecia sem autorização do poder constituído, Certo. sem autorização da polícia, ou seja, a partir do momento que você reúne 5, 6 mil pessoas em um evento que não tem um planejamento para algo que possa acontecer fora do contexto, esse cidadão, esse organizador também deveria ser responsabilizado porque ele assumiu o risco. Perfeito. Você concorda com isso? Posso polemizar? Deve. Vamos lá. É certo, e existe um peso para isso, né, de que é necessário rever estas ações, esse emprego da força policial no baile funk, né? Porque existe calendário para esses bailes funk. São Paulo, no Rio, nesse caso foi em São Paulo. Mas aí eu penso, é necessário somente rever estes protocolos ou é necessário fazer com que a força do Estado, não tão somente da polícia, mas dos órgãos fiscalizadores, impeça que o baile aconteça? Porque se não existe fiscalização e não existe a concessão do Estado, é porque, Tiago, o Estado paralelo é que faz com que aqueles bailes eles sejam promovidos, né? A gente sabe, e eu não vou ser hipócrita aqui a fugir dessa fala, em dizer que o baile funk ele é gerido, organizado, patrocinado pelo tráfico. Então, pessoas nesse último evento morreram pisoteadas. Tantas outras morrem de outras violências, né? Provocadas, estimuladas por esse Estado paralelo que patrocina o baile. Bom, ou seja, está tudo errado desde o início. Penso né? da mesma forma. Então vamos para um outro caso. Vamos agora para Higienópolis, também em São Paulo. Né? Um caso muito semelhante. A gente tem essa imagem que ficou emblemática aí, né? Tá rodando o mundo, desse policial militar, até de forma chocosa, né? Ele está de forma aí, ó, tirando onda, brincando. Todo mundo que sai, ele com a barra de ferro, né? Batendo em todo mundo. Tá. Isso, a imagem fala por si só. Perfeito. Né? Vou usar das suas palavras. A imagem fala por si só. Aqui é claro, existe abuso, existe excesso. E a polícia certamente, inclusive essa imagem, me parece que tem um tempo, né? Foi o mês passado. Isso, né? exatamente. Não foi no baile funk. Isso. E certamente a polícia já deve estar apurando e aí, com certeza... Não, o policial já foi afastado, inclusive, para apurar. Era o que eu ia colocar. Agora, existe punição para ele, porque a imagem, repito, é a sua fala. Vou colocar mais lenha na fogueira. Perfeito. Fala-se muito em um processo administrativo e possível expulsão desses policiais que cometem abuso. Aí eu pergunto a você, meu querido Stael, será que somente a expulsão desses policiais é o suficiente? Olha, Tiago, eu penso que é o necessário, mas digo a você que a própria instituição, ela também pensa em instruir. Lembra dos protocolos? Né? Estes protocolos eles são repassados na academia de polícia, em cursos de especialização, de capacitação de forma continuada. Claro que existe um problema grande com o emprego dessa força, né, diuturnamente, e extrair esses militares da rua para capacitá-los. Mas a própria instituição, né, eu sou instrutor de cursos militares e digo isso com convicção, ela busca instruí-los aos protocolos. Se o operador de segurança pública, lá na rua, ele seguir os protocolos, ele não terá essa questão de excesso nem de abuso, porque o protocolo é certo para que isso não aconteça. Perfeito. E a gente tem que deixar muito bem claro aqui, sabe, a gente não pode colocar tudo numa sacola só. A gente não pode generalizar. A instituição Polícia Militar é uma instituição muito séria. Sim. Isso não pode macular a imagem e o papel fundamental da polícia nas ruas. Né? A gente sabe disso. Então, mas são casos, digamos assim, casos isolados, mas que têm acontecido de uma forma mais corriqueira e que precisa, aí sim, a punição e não agir com a questão do corporativismo. É isso que a gente está de olho. Para ser mais claro, a gente pode até acompanhar este caso e depois trazer aqui, ao vivo, que fim foi dado a estes militares, o que foi que a corregedoria apontou para eles. Perfeito. Eu acho que é o correto. Exatamente. Ó, vamos sair agora de São Paulo, vamos para a São Luís do Maranhão. Vamos ver essas imagens aqui, ó. Olha aí, ó. A gente tem aí 2 policiais militares, especificamente um policial tentando colocar uma senhora, uma mulher... na cápsula de contenção da viatura. Exatamente. Olha o que aconteceu. Tá bom. Dá para voltar a imagem, por favor? Congela na porque imagem. Isso tem sido muito questionado, a maneira como esse policial militar, né, foi entre as pernas, embaixo ela estava de saia. Certo. Olha aí, ó, nessa imagem aí. Essa é a maneira correta, meu querido Stael, de você conduzir alguém para dentro de uma viatura? Vamos lá. Se trata de uma mulher? Eu não conheci esse vídeo, tá? Do pouco que estou analisando, posso
já afirmar que acredito que não houve a intenção de assédio por parte do operador, né? Parece claramente que ela não queria entrar nessa cápsula de contenção, não queria entrar na viatura, e vejo aqui, né, de grosso modo... Pode soltar o vídeo, produção, por favor, para a gente ver até o final. Tá, vamos lá. Ó, ela não continua queria, de fato, resistindo. Então, um desacato, né? Ele não queria... Agora, uma coisa que me chamou a atenção, aí, por que não algemou? Então, aí o que é que acontece? Eu já lhe digo que, no que vejo, nesse pouco que vejo, ele utilizou de uma técnica desproporcional. Essa questão de colocar o braço entre as pernas, claramente ela seria uma técnica utilizada para o sexo masculino. É uma técnica que desestabiliza a base, consegue conduzir e colocar ali, acomodar. Para os homens. Para os homens. Então, eu acho que ele foi infeliz em utilizar essa técnica e expondo essa mulher. Mas, repito... Aqui é o reflexo de que ele não tem preparo nenhum para fazer nenhum tipo de abordagem, pelo amor de Deus. Eu não posso algema, imobiliza. Eu não posso nem falar que a questão de preparo. Eu repito, existe um peso do estresse emocional nesse momento. A gente não conhece o que de fato existiu. Agora, no que estou aqui... Certamente ela está falando em impropérios aí, enfim, sem dúvida. O que estou aqui não se sabe o motivo acompanhando, também da prisão. Eu posso apontar que ele usou ali uma técnica, não foi a melhor técnica para conduzir... O tal do gancho, né? Você faz um gancho para elevar o tronco. Estabiliza o indivíduo e aí consegue acomodar ele nessa cápsula. Ele não usou a técnica correta e veio expor essa mulher. Não vejo isso como uma intenção de assédio, tá? Perfeito. Então foi um erro não intencional. Vamos resumir. Mais uma polêmica aqui no BG, tá? Isso tem criado aí controvérsias em todos os 4 cantos do país. Entendi. Vamos voltar para São Paulo, porque a gente tem também uma imagem de um animal, de um cãozinho, de um morador de rua, onde o policial militar acaba utilizando spray de pimenta no animal. Certo. É outra imagem também que tem chamado a atenção, tem causado uma polêmica no Brasil inteiro. Olha aí, ó, chuta um animalzinho. Tá chutando um animal aqui? Tá. A imagem está um pouco até distorcida por conta da qualidade, né? Mas o relato é esse, que esse policial militar estava chutando o animal do morador de rua, usou spray de pimenta no animal. Tá. É outro caso onde a imagem, acho que fala por si só. Olha, a gente volta ao início, né? São imagens que a própria instituição, por meio da sua corregedoria, irá analisar. E tudo que for abuso, excesso, e a imagem fala por si só. Perfeito. O integrante, né, o operador de segurança pública, será punido. Perfeito. Nesse momento ele está, eu acho que é na hora do spray de pimenta, né? O animalzinho está bem aqui, né? O animalzinho está exatamente bem aqui. A imagem realmente ela está até quadriculada por conta da má qualidade. Bom, uma coisa que tem me chamando a atenção, será que esses casos, a gente tem a repetição desses casos por conta exatamente dessa utilização de força que se extrapola da Polícia Militar, ou isso, de alguma forma, ganhou um pouco mais de notoriedade, mais de divulgação pelas redes sociais? Estael. Olha, eu tenho acompanhado de que forma a mídia tem lançado isso, né? E me preocupo com algumas falas. Tá? A fala correta é esta, de entender se houve o excesso, né? A desproporcionalidade da força, desse emprego da força. Então, a gente deve ter responsabilidade para essa fala e deixar claro que a própria instituição busca entender se houve excesso, se houve desvio de conduta, esse operador será punido pela própria instituição, porque os protocolos da corporação não permitem isso. E já prevêem a punição. Então, deve ter muito cuidado e até que tudo seja analisado, né, as duas partes, se assim existirem, e o inquérito seja concluído, a gente não pode apontar culpa. Exato. Nem uma parte nem a outra, seria precipitado falar desse modo. Então, aí resta saber se a punição apenas a expulsão da corporação é o suficiente, aí eu volto a bater nessa mesma tecla, e também se que não haja corporativismo nessas situações, tá? Olha, hoje eu vou lhe abusar ainda mais, tá? Permaneça aqui, a gente tem aí dicas importantes para que você que quer ir às ruas esse Natal, comprar, né? As ruas estão tomadas, muita gente comprando, mas ao mesmo tempo também tem a malandragem que está ali de olho. Não leve. Exatamente, daquela mãozinha boba, louco, esperando um vacilo seu para que eles possam agir. Então a gente vai hoje ver uma reportagem especificamente sobre isso e também ver o que é que pode ser feito para tentar evitar, tá bom, Estael? Tudo bem, tranquilo. Então, daqui a pouco você volta, tá bom? Grande abraço, meu querido, eu volto já com você.